Graças a Deus. Grace be to God. Tome a sua Bíblia mais uma vez, por favor. So take your Bible there with you once more. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, Gospel of Jesus Christ written by Luke, capítulo de número 21. chapter 21. Lucas, Luke, capítulo de número 21. chapter 21. Nós estamos vivendo um tempo bem diferente. We are living in a different time, A vontade é de abraçar todos and I want to hug everyone in this room e dizer que bom que você está aqui, que saudade de você. and say it's so good you're here. I missed you so much. Alguns a gente consegue, Some we can, outros não. others not so Tem much. gente que ainda está com You medo. know, some are still a little scared. De manhã no serviço, alguns passavam assim, ó. In the morning service, someone just passed by like Bom this. te ver, pastor. Good to see you, Pastor. Good to see you. Eu disse, será que... And I was like, okay. Não, vírus infeliz. Oh, virus. All right. Tô tão limpinho. I'm so clean, man. Limpei minhas mãos e tal. I wash my hands and Bom, everything. mas claro, a gente está cuidando. But of course, precautions. A Yes. gente é um negócio tão pequenininho que você não sabe precisar, então todo cuidado é pouco. You know, it's something so small, so you got to take care of every detail. Porém, aproveitando isso também, But speaking of this, eu quero falar sobre medo em tempo de crise. I want to talk about fear Foi a in time palavra, of crisis. foi a palavra que eu mais ouvi interagindo com as pessoas ao longo da semana. It was the word that I heard the most when I was interacting with people throughout the week. Eu ouvi frequentemente as pessoas dizendo, pastor, eu estou com medo. Frequently, people told me, Pastor, I'm Eu afraid. estou com muito medo. I'm very Ah, scared. pastor, eu tenho medo. Pastor, I'm scared. Eu entendo que o medo natural, I understand that fear, there's natural fear, aquilo que faz com que você reaja a qualquer ameaça que põe em risco a sua vida, something that you use to react when you are threatened. já está na expressão, é o medo natural. You know, it's natural fear. It's in the expression. Mas existe um espírito de medo But there's a spirit of fear que o diabo se aproveita dele, that the devil uses. que os demônios se aproveitam dele Demons can use. e que a Bíblia o denuncia. And the Bible makes mention Não of. é esse o espírito daqueles que confiam em Deus. It's not the spirit of those who trust in God. O espírito de medo tem o poder de produzir um jugo sobre a vida da pessoa. The spirit of fear can bring in this weight upon someone. As pessoas dominadas pelo espírito do medo, People dominated by the spirit of fear elas ficam paralisadas, feel paralyzed elas entram em pânico, and are in constant elas, panic, elas ficam desesperadas, desperate, não conseguem reagir às circunstâncias. and just don't know how to react to anything. Então eu quero falar um pouquinho sobre medo em tempo de crise. So when I talk about fear in a time of crisis, Eu vou usar um texto aqui um tanto apocalíptico, now I'm going to use a scripture that feels like Revelations, mas eu não vou falar sobre Apocalipse não. but I'm not talking about Revelations today. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas capítulo 21, So Gospel of Jesus written by Luke chapter 21, versículos 25 e 26. verses 25 and 26. São palavras de Jesus Words of Jesus a respeito da sua vinda. about his coming. Jesus está falando sobre os últimos dias. Jesus is talking about the final days. Jesus está falando sobre o tempo do fim. Jesus is talking about the end. E as expressões são as seguintes: And the expressions are thus: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade bramando o mar e as ondas. And there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars. And on the earth, distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Men's hearts failing them from fear, and the expectation of those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens will be shaken. Eu decidi começar por esses dois versículos Now, I wanted to start with these two verses pelo peso da expressão que revela o desespero e o medo. because of the weight of the expression used to describe the fear and panic. Jesus está dizendo que à medida que as coisas vão se aproximando do tempo do fim, Jesus says that as time goes on closer and closer to the end, e os sinais vão se tornando cada vez mais claros que o negócio vai terminar, the signs become more clear that yes, the end is kind of getting close. Jesus está dizendo que os sinais eles vão produzir sobre as pessoas reações como angústia. And Jesus says that the reactions placed on the people will be very anguished. Ele fala sobre medo e desmaio de terror. He says that men will be so afraid their hearts will fail them. Ele fala de
pânico, ele fala de muito desespero. He speaks of panic and great desperation. Significa que todas as vezes que algumas pessoas estão envolvidas em crises que provocam medo, que provocam pânico, Meaning that every time that a person is involved in a crisis that involves fear or panic, para algumas pessoas é como se eles estivessem vivendo um pesadelo acordado. for some people it's a waking nightmare. A Bíblia diz, desmaiarão de terror. The Bible says that their hearts will fail them and they will Dependendo faint. de algumas expressões, Depending on the expressions, desmaiarão de medo. men's hearts failing them, E toda a tensão excessiva, and all intention in the extent ela produz também uma tensão psicológica que tem o poder de paralisar o indivíduo. it poses a psychological attention to the issue that can actually paralyze a person from inside out. Ele fica com as suas expectativas, ele tem as suas expectativas em conflito. It's expectations during conflict. Para as pessoas que não conhecem Deus, For some people who may not know God, é justificável o pânico e o desespero. panic and fear, those, Mas you can para, justify those. mas para aqueles que conhecem Deus, But to those who know Him, é diferente. different case. Então a pergunta é, qual é a sua expectativa diante da crise? So the question is, what do you expect of this crisis? Ou você está consumido pelo medo, ou você está cheio de esperança. You're either consumed by the fear or full of hope. Como que tem sido a sua reação diante dos acontecimentos? How has your reaction been? Um pouquinho mais à frente, no versículo de número 28, Now, a little ways ahead on verse 28, a Bíblia diz o seguinte: the Bible says this. olhe para cima, mantenha os seus olhos para cima, levantem as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Now, when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws near. Jesus está dizendo de algumas certezas aqui. Jesus is speaking of some certainties of Haverá um fim, there will be an haverá end, sinais para esse fim. there will be signs of said end. Estes sinais vão produzir angústia e pânico. These signs will produce anguish and panic. Muitos homens irão desmaiar. Many men's hearts will fail them and they will faint. Mas quando vocês virem todas estas coisas, But when you see all these things, aqueles que não são dominados pelo medo, those who are not dominioned by fear, mas estão cheios da but esperança, are full of hope, mantenham os vossos olhos em cima. maintain their eyes up. Mantenha os vossos olhos em cima, Maintain their eyes up, porque a vossa redenção está próxima. because your redemption is near. Nós não nos movemos pelo medo, We don't move by fear. nós nos movemos pela esperança, We move by hope, porque aquele que mandou de cima o recurso, because the one who sent the resources from tudo above mais virá de cima. will send everything else too. Diga graças a Deus. Say grace be to God. Bendito seja o nome do Senhor. Blessed be the name of the Lord. O coronavírus realmente assustou. Now, coronavirus scared us. It got us. Essa pandemia trouxe medo para muita gente. Pandemic yet brought panic to all of us. Mas muito mais forte e poderoso do que o corona, But a lot harder and scarier numa questão de reação, in a question of é reaction o espírito do medo que vem junto com o corona. will be the spirit of fear that comes along with Da it. manhã à noite, é isso que os telejornais comunicam no mundo. From sunrise to sunset, that's all that's communicated on the news. Medo, Fear, pânico, panic, desespero, desperation, espírito do medo. spirit of fear. O espírito do medo não é só o problema. Now, the spirit of fear is not the only problem. Primeiro nós temos o coronavírus. First, we got the virus, right? E aí temos o espírito do medo. And then we got fear. E todos aqueles que se tornam escravos, porque é isso que a Bíblia diz, And all those who become slaves, because that's what the Bible says, quem está dominado pelo medo who's dominated by fear, é como um escravo, escreveu o escritor aos Hebreus. is like a slave, as says Hebrews. E todo escravo do espírito do medo And every slave of fear acaba atraindo sobre si o espírito da morte. betrays the spirit of death. É como se fosse um imã. Isso é naturalmente atraído por causa do espírito do medo. It's like a magnet. It's attracted by the fear. São esses. O pânico, o medo, fazem parte dos sinais do tempo do fim. And the panic and fear we know that are signs of the end. É o terror que as pessoas têm diante das circunstâncias. It is the terror that people have before the circumstances. Todas as vezes que as pessoas estão dominadas pelo medo, Every time that people are dominioned by fear, elas não sabem para onde ir, they don't know where to go. elas se perdem no caminho. They become lost in the way. E eu preciso chamar a atenção sobre a questão do medo essa manhã. And I need your attention about this morning. Existem pelo menos 3 tipos de medo. There's 3 kinds of fear. Nós temos o medo natural, We got natural fear. que é aquilo que é a forma com que você reage diante do que pode estar, você está correndo um risco de vida. It's the way that you react when, your life may be ending. Então, se você vê um animal feroz vindo na sua direção, a sua reação é sair correndo. You see a ferocious lion coming at you, your
wisest decision is to run Porque você tem medo de perder a sua vida. because you fear for your life. Nós temos também um outro medo, Now we got another fear, somado ao temor do sobrenatural, fear of the supernatural, que aponta diretamente para Deus, that points directly to God, que tem a ver mais com o temor à sua honra e à sua reverência. that has more to do with the fear of his honor and reverence. E nós temos também o medo e o temor por ações espirituais que vêm de demônios. And we also have the fear for spiritual actions that may or may not come from demons. E os demônios se aproveitam disso And demons kind of enjoy that, para poder agir através do espírito do medo. to act through the spirit of fear. As pessoas ficam sem total e qualquer reação. People don't have a reaction. Veja o que a Bíblia diz quando Paulo escreve a Timóteo. Look at what the Bible says when Paul writes to Timothy. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1 2 Timothy chapter 1 e no versículo de número 7, and verse 7 diz a Bíblia: says the Bible, porque Deus não nos deu um espírito de medo. because God did not give us a spirit of fear. Deus não nos deu um espírito de temor. God did not give us a spirit of fear. Depende da sua versão. Depends on your version. Mas Ele nos deu fortaleza. But he gave us a Ele fortress. nos deu amor. He gave us love. Ele nos deu moderação. He gave us moderation. Aleluia. Hallelujah. E uma coisa interessante que eu gosto aqui. And something very interesting that I really Paulo está enjoy. falando a Timóteo Paul is telling e Timothy, ele usa essa pequenina, essa expressão. Ele diz: Deus não nos deu. and he uses this expression. He says, God didn't give us, Ele disse: não nos deu. did not give us, Não nos deu a nós. did not give to us. Ele não está dizendo só para Timóteo. He's not just saying to Timothy, Você não tem um espírito especial. you don't have a special spirit. Nós temos o mesmo espírito. We have the same O que spirit. eu tenho, você tem. But what I have is what Todos you nós have. temos. And we all have É o it. mesmo espírito. It's the same spirit. E esse espírito é espírito de medo. It's not a spirit of fear. Então, irmão, So my se brethren, você olha para alguém if you look at someone, que você imagina que deveria ter muito medo they imagine that should have a lot of fear, e não tem tanto medo, but doesn't. então algum covarde aqui só pode ser você. So the only coward here must be Porque then. o espírito é o mesmo. Because the spirit is the same. Espírito de coragem. Spirit of courage. Espírito de ousadia. Spirit of boldness. Não, irmão, o bom crente que se preza, No, but like a good Christian though. ele não tem juízo. They don't get it. Um bom crente que se preza, The good Christian ele não tem juízo. kind of don't think this Tem way. duas formas de você contar a história desse tempo. But there's two ways that you can tell the story of this time. Quem foi você na pandemia? Who were you during the pandemic? Eu era o cara escondido dentro do barco, Oh, I was dude hiding in the boat, esperando alguém me salvar. waiting for someone to save me from the storm. Quem era você na pandemia? Who were you in the pandemic? Eu era o cara que saiu do barco, I walked on the water. entrou nas águas, I entered the ocean. começou a afundar, I started to sink, mas agarrou na mão dele. but I grabbed onto his Ah, hand. meu Deus do céu. My God. As histórias desta pandemia vão ser as mais curiosas. Okay, the stories of this pandemic, once it's over, are Quem going to be the era most você na curious. pandemia? Who were you during the pandemic? Quem era você na pandemia? Who were you during the pandemic? Pastor, eu era o cara da madrugada. Pastor, no, I was the Hora dude que in the abriu morning. o prédio, I was the one who was in the eu building. corri pro prédio. I ran to no primeiro it. culto. In the first Fiquei service. no segundo. On the second Me one. enchi de máscara. You know, I brought the trouxe mask. luva. I brought the gloves. Eu lavei a mão com álcool. I washed my hands. Eu tomei banho de álcool. Bathed myself in Mas eu it. fui à igreja. But I came to Eu church. saí na rua. I went to the Eu streets. orei pelas pessoas. I prayed for people. Eu disse: Deus está comigo. And I said, God is with Deus us. precisa estar comigo. God needs to be with us. Qual é a história que você vai contar da pandemia? What's the story you're going to tell? Deus não nos deu um espírito de temor. God didn't give us a spirit of fear. Todos temos esse espírito de fortaleza. We all got this fortress. Timóteo, você não tem nada de especial. Timothy, you're not Eu special. não tenho nada de especial. I'm not O special. mesmo espírito que me leva para os The açoites, same spirit that takes me to action me tira dos açoites. takes me out of it. O mesmo espírito que me leva para as cadeias, The same spirit that puts me in me jail tira das cadeias. takes me out of Eu jail. sei, Timóteo, o que eu estou falando. Timothy, I know what I'm talking Deus about. nos deu. God Deu gave para mim e us para você to o us mesmo espírito. the same spirit. Bendito seja o nome do Senhor. Blessed be the name of the Lord. Aleluia. Hallelujah. Uma outra expressão que eu gosto aqui no versículo 7. And another expression that I love in verse 7, Dependendo de algumas versões, depending on some o versions, espírito de temor, spirit of fear ele é mencionado como espírito de desânimo. is mentioned as a spirit of sadness. E o desânimo é tudo aquilo que causa vergonha e te deixa e te faz um covarde. And that sadness brings shame, and shame makes you a coward. Então, de verdade, So for real, você está com medo mesmo? if you're really scared, Ou você está com vergonha? or are you just ashamed Porque é um covarde. because you're a coward? Espírito de temor, Spirit of fear, espírito de desânimo, spirit of sadness covardia, brings cowardice, vergonha. shame. Gente, pelo amor de Deus,
people, my God. Isso não significa que Deus está nos convidando a sair por aí procurando abismo e saltando sobre ele. This doesn't mean that God is asking us to go outside and find a hole and jump in it. Não pule em nenhum abismo se você não tiver a certeza que o Senhor está lá. No, you don't have to do that unless you're sure that Porque He's se in Deus estiver there. lá, Because if He's in there, pode pular. yeah, okay, you can go Mas não jump. saia pulando But don't go se o Senhor out não estiver lá. jumping if you don't know Foi if isso God's que with you moveu there. Pedro do barco. That's what moved Peter to Ele the boat. viu o Senhor na He saw the Lord Então se there. ele está lá, eu vou. So if He's there, I'm going to go Se then. ele é Deus, If He's God, eu vou. I'm gonna go Eu then. tenho uma palavra I got a word que está sobre mim. that is upon me. Então eu vou. So I'll go. Esse espírito de poder The spirit of power também é traduzido is also translated como o espírito de algo que te faz ser franco, te faz ser honesto. a spirit of honesty. É um espírito de honestidade. A spirit of honesty. É um espírito de franqueza, de ser franco. Be frank. É como se você reconhecesse que as limitações humanas não precisam se tornar o terror da vida. It's where you recognize that human limitations should not be your horror. Os problemas, as nossas limitações humanas não precisam se tornar o caos da nossa história. That our human limitations don't have to be our chaos. É você ser franco. It's to be frank. É você ser honesto. To be honest. É assustador. It's scary, É yeah. terrível esse tempo. Oh yeah, terrible. Mas eu vou ter que sair desse barco But I'm leaving the e boat. andar nessa água. I'm walking on water. Alguém tem que fazer essa história diferente. Someone has to make the story different. Deus nos deu um espírito de poder, God gave us a spirit of power, espírito de ousadia. spirit of boldness. Bendito seja o nome do Senhor. Blessed be the name of the Lord. Ele termina aqui na minha versão dizendo amor e moderação. And on my version, and he finishes with love and moderation. Isso, amor e moderação. Love and moderation. Ou seja, é uma pessoa que está dominado pelo espírito de temor. A person that has a spirit of fear. O espírito do medo não pode controlá-la. Spirit of fear cannot control them. E a sua mente está em paz para seguir adiante. Their mind is at peace to move on. Significa que essa moderação é o equilíbrio que ela tem também emocional para decidir sobre as coisas. This moderation is an emotional equilibrium that can let you go through things. Meu Deus do céu, é impressionante. It's impressive. Eu vejo quando o pastor Zé Carlos entra aqui, no primeiro serviço ele estava. I see when Pastor Zach Carlos is here during the first service. Ele tem a sua idade avançada. He's older. É um grupo de risco em potencial. And he's at great risk because of the virus. É transplantado do coração. It goes straight to the heart. Ele inspira uma série de cuidados, porque não é... isso é importante pela cirurgia que ele viveu. And he's got to go through a lot of risks. He has a lot of surgeries. E ele entra aqui cheio de ânimo. But he comes in here with more energy than cheio others. De coragem. Full of courage more than E aí others. ele coloca a máscarazinha dele e entra cheio de alegria. He's got his little mask on and he just walks right in. E ele diz assim: eu quero contar essa história fora do barco. And he says, I want to talk about the story outside of the Eu boat. preciso contar essa história I diferente. need to tell the story differently. Eu estou insistindo em mencionar Pedro. Now, I mentioned Peter. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, The Bible says in the Gospel of Matthew, chapter do 14, versículo 27 a 33. verses 27 and 33. E lá estão os discípulos tendo uma experiência incrível com Jesus. The disciples are having a wonderful time with Jesus. A tempestade assolava o barco. And then the storm rolled in. As ondas estavam agitadas Waves were agitated e o vento soprava forte. and the wind blew strongly. Então, veja, os que ficaram no barco Now, those who were on the boat viram Jesus voltar, saw Jesus come back, voltar pro barco, go into the boat, subiu o barco, get on top, acalmou a tempestade. and he said, "Storm, be Também quiet." foi resolvido o problema deles. Yeah, their problem was also solved. Ah, mas contar a história como Pedro ninguém vai contar. But they can never tell the same story as Peter. Como é que foi a sua história da tempestade? What was your story of the storm? Então esse era o barco. So this was the boat, E aqui right? tinha um buraco. And there was a hole. Eu entrei dentro desse buraco. And I kind of hid in E it. esperei Jesus voltar. And I waited for Jesus to Ele come vai back. livrar esse barco. It'll pass. É a história de quem ficou... Ai, caiu. É a história de quem ficou Okay, no fine. barco. That's the story of who stayed on the boat. Um dia Deus vai dar um púlpito enorme. Okay, we're going to have a Nome huge, de Jesus. huge lot of room in the name of Jesus. Essa é a história de quem fica no barco. So that's the story of someone who's on the boat. Agora manda Pedro contar a história. Now, ask Peter the same story. Manda Pedro contar a história. Ask Peter to tell you Manda that story. você contar a história. Ask Peter what the story Como é que is. foi a sua história? So what's your story? As pessoas vão abrindo um caminho assim, ó. People make way. Por que estão abrindo caminho? Way make way. É que Pedro tá vindo Oh, Peter's coming through. contar a história do barco. Tell us the story of the boat. Por quê? Why? Porque ele foi o cara que saiu do barco. Because he's the dude who left it. Ah, pelo amor de Deus. My God. Você está preparado You ready para sair do barco? to leave the Há boat? uma palavra de Deus para sua vida. I've got a word of God for your life.
Todos olharam para a tempestade. They all looked at the storm. Há um mau sentimento sobre nós. And of course, everyone was terrified. Há um perigo contra nós. Danger was everywhere. Até os fantasmas estão contra nós. Even ghosts are on the water now, I guess. O rosto de Pedro. The Peter's face. Aquilo não é fantasma. It's not a ghost. Aquilo é o Senhor. Dude, that's Jesus. Caminhando sobre as águas. He's walking on the water. Vocês já esqueceram quem Did é you o Senhor? forget? Eu entendo porque Jesus insistiu tanto com Pedro. I don't know why Jesus tried so hard Você with sabe que Peter. todo Pedro às vezes bota os pés pelas mãos. You know, Peter was a weird guy. Ele derruba as coisas pelo chão. You know, every Peter kind of made a mess. É porque ele tem uma coragem meio sem juízo, mas um juízo sem You coragem. know, they got this like senseless É courage, uma but whatever. mistura das duas coisas. It's a mixture of the two things. Se é o Senhor, If it's the eu quero ir Lord, contigo sobre as águas. I want to be with you there. Todo Pedro ouve isso. Every Peter hears this, you know? Vem. Come. Como é que você vai contar a história dessa pandemia? How are you going to tell the story of the pandemic? Eu respeito aqueles que estão se sentindo fragilizados. I respect those who Eu feel respeito. attacked. I respect them. Mas é essa a nossa fé. But that's our faith. De alguma forma você vai ter que contar essa história. In one way or another, a story will be told. Como você vai contar a sua história? Now, how are you going to tell it? Há um chamado de Deus para nós essa manhã. There's a calling here this morning. Eu quero que você abra mão do medo I want you to let go of fear e que você volte a crer em Jesus. and come back to believing in Jesus. Somente em Jesus. Only in Jesus. Confie nele. Trust in Him. O que é crer em Jesus? What does it mean to believe in O que é Jesus? crer em What Jesus? does it mean to believe in Jesus? Primeiro, Well, first, crer em Jesus to believe in Jesus é olhar para ele is to look at e Him não duvidar milímetro sequer. and not doubt. É experimentar Jesus em meio às circunstâncias mais extremas. It's to experience Jesus in the worst days possible. Era a quarta vigília da noite. It was the fourth vigil of that night. Era madrugada. It was morning, Entre as 3 e as 6 da manhã. from 3 to 6 a.m. Chovia forte. And the rain was O mar strong. estava agitado. The seas were Estava agitated. tudo escuro. Everything was Era uma dark. situação adversa. It was a terrible situation. Nesse instante, And in that ele instant, decidiu andar sobre as águas. he decided to just walk on Há uma water. diferença. There's a difference. Sempre que você decidir acreditar Every time you decide to believe nas circunstâncias mais extremas, in the worst days possible. pode ser que você não entenda isso, Could be maybe you don't get it. mas é nos momentos mais extremos But it is the most extreme que situations Deus está mais perto, that God is the closest. porque Ele nunca te abandona. Because He never left you. Quanto mais extrema for a situação, The more extreme the situation mais is, você vai sentir a mão dele estendida closer you'll feel His hand na reached sua out direção. in your way. Oh meu Deus! My God. Você sabia que o medo é a única arma que mata a fé? Did you know that fear is the only weapon that can kill faith? Nada mais mata a fé. Nothing else A can. única coisa que pode reduzir a fé, frustrar a fé, matar a fé The only thing that can reduce, destroy, and kill faith é o medo. is fear. Quando ele começa a afundar, When it starts to sink, ele diz: Senhor, me He socorre, says, Lord, help me, porque tenho medo. because I'm afraid. Então você tem que compensar as coisas. So you gotta compensate it. Uma coisa é você ter medo dentro do barco. One thing is to be scared in the Eu tô boat. com medo. I'm scared on the Outra boat. coisa é você ter medo depois de você ter pulado nas águas. Another thing is to have fear after you're already Então- plunged into the waters. Então você compensou as coisas. So you gotta compensate. É, você tem medo, Yeah, you're scared. mas você tem uma confiança que não dá pra explicar. But you got this inexplicable trust. Mesmo tendo medo, você pulou nas águas. Even though you were scared, you plunged into the waters. Então você merece encontrar a minha mão So you deserve to no be meio my da hand tempestade. in the storm. Oh, bendito seja Deus. Blessed be the name of the Lord. Crer em Jesus Believe in Jesus. é crer nele diante de todas as It's circunstâncias, to believe in Him in every circumstance. nos momentos mais In extremos. the most extreme of moments. Crer em Jesus To trust in Jesus. significa crer mesmo que as águas queiram te tomar por inteiro. Means to trust in Him even when the waters want to swallow you whole. Porque quem entrar nas águas terá uma história para contar. Because whoever enters those waters has a story to Crer tell. em Jesus To believe in é Jesus correr riscos. is to run risks. Não vem com uma coisa pacífica. Don't come here with this passive Crer em thing. Jesus é correr riscos. Believing in Jesus Eu is me to lembro run quando risks. eu me lembro quando eu fui ao Amazonas pela primeira vez. I remember when I went to the Amazon for the first time. E eu fui a uma cidade do Amazonas chamada Tefé. And I went to this little town called Tefé. Foi eu e um amigo, pastor Adalberto. It was me and a friend, Pastor Adalberto. E eu me lembro que nós estávamos numa casa e, se não me falha a memória, na frente da casa ficava uma loja maçônica. And I remember we were in front of this house, and right to the side of the house there was this Freemason store. E o senhor que cuidava da loja maçônica estava varrendo a parte da frente.
And this Mason store owner, keeper, he was just cleaning up the front. E se você não pertence à loja maçônica dos maçons, você não pode entrar na loja. And if you don't understand something about those stores, that you can't actually just walk in. E nós perguntamos para o senhor, nós podemos entrar e só para conhecer, é rapidinho. And we asked him, sir, can we please just step inside for a moment? E o senhor disse, claro, pode entrar. E entramos. And said, all right, okay, right away. Quando vi, nós estávamos dentro da loja maçônica. So we were in the Mason store. Aí tinha várias figuras e muitas expressões sobre Deus. There are many figures and expressions about God. Aí nós olhamos para ele e dizemos assim, então vocês creem em Deus? And we looked at him and said, oh, so you guys believe in God? Ele disse, claro que a gente crê em Deus. And he said, yeah, we do. Então a gente pode orar aqui. Oh, so are we allowed to pray here? Então nós vamos orar. And he said, okay, fine. And then we went to pray. Levantamos as mãos e começamos a orar. So we started praying, right? Andamos por toda a loja maçônica, The whole store, falando língua estranha, speaking in tongues, profetizando, prophesizing, orando, praying, clamando. clamoring. Foi uma coisa surreal. It was surreal. Clamamos, oramos, colocamos as mãos na parede We placed our hands on walls e oramos na loja maçônica. and just prayed for the whole store. Saímos da loja maçônica We left it e fomos para casa. and went home. Tivemos um culto à noite, We had a de service at night. madrugada, It was a morning one para os que too, creem. for those who believe. Nós vimos literalmente um demônio dentro do espaço onde nós estávamos dormindo. To only those who believe, we literally saw a demon in our sleeping space. Levantamos a madrugada para orar e eu vi que o meu amigo estava se enforcando com um lençol. I woke up in the middle of the night and I saw my friend trying to hang himself with a towel. E eu disse, acorda que você está se enforcando. I said, waking up, you're choking. Wake up, you're choking. E quando eu disse, acorda que você está se enforcando, a porta do quarto abriu com força sozinha. And when I said, wake up, the door to the bedroom just kind of flung itself open. E vimos quando um vulto negro passou. And we just saw this shadow just sort of whoosh E right nós out. saímos correndo, às vezes tem juízo, nós saímos correndo atrás do vulto And we preto. just got up and ran after it. E dizendo, o sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Jesus te repreenda, o sangue. And you know, of course, blood of Jesus has power, blood of Jesus has power, blood of Jesus has power. E foi uma confusão, de repente na parte de cima a esposa do dono da casa ficou endemoniada. And of course, upstairs, the wife of the owner of the place was demon E possessed. foi uma noite de ações de demônios expulsando demônio. And it was just a night of rebuking demons, right? Você tem duas opções. In that kind of moment, you got two Você options. passa pela rua e ignora, You can just walk out and ignore it, ou você passa pela sua rua e diz em nome de Jesus. or you can go in and say, in the name of Essa Jesus, rua, this street, essa cidade, this city, esta casa, this home, crer em Jesus é correr risco. to believe in Jesus is to run Quantos risk. entendem essa How many palavra? understand this word? Pedro, o que você vai fazer? Peter, what are you going to do? Eu vou entrar nessas I'm going águas. to walk on the Eu water, vou andar sobre elas. and I'm going to walk on them. Crer em Jesus é correr risco. To believe in Jesus is to run risks. Crer em Jesus To believe in Jesus é se soltar. is to let yourself go. Porque tem gente que desceu do barco, Because there's people who leave the mas boat, nunca soltou. but never let go of the boat. Crer em Jesus é descer do barco, To believe in Jesus is to actually step off of the thing, soltar o barco, let go of the se thing, afastar do barco get away from the e thing, começar a andar sobre as águas. and start walking. Diga graças a Deus. Say grace be to God. É olhar para Jesus It's to look at e Jesus crer somente nele. and believe in only Him. A Bíblia diz que no versículo 33, The Bible says in verse 33, tudo bem aqueles que têm medo all good to those who have fear e querem ficar no barco. and want to stay on the boat. A Bíblia diz que quando Jesus se aproxima do barco, The Bible says that when Jesus got to the os que boat, estavam no barco those who were in the boat começaram a adorar. started to worship Him. Tudo bem se você tem medo, Now it's all good if you're scared, mas vem pelo menos adorar. but at least come to Se worship. você não tem coragem de entrar na água, You got the courage to walk in the water. não muda muito, mas tá bom, ajuda. It doesn't change much, but it helps. Porque crer em Jesus Because to believe in Jesus, é mesmo com medo, even with fear, ter a atitude de adorar it is to have that e attitude of exaltar worship. aquele que é Senhor das nossas To vidas. exalt the one that owns our lives. Quantos entendem esta How palavra? many understand this word? Coloque a mão direita no seu coração, feche os Place olhos. your right hand on your heart and close O your eyes. espírito do medo quer escravizar as The pessoas. spirit of fear wants to enslave you, Ele quer manipular as pessoas. to manipulate you, Ele quer controlar as pessoas. to control you. A Bíblia diz no escritor aos Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. The Bible says to the writer there in Hebrews chapter 2 verses 12 and 15, O sangue de Jesus foi derramado para acabar com todos os que eram escravos do medo. the blood of Jesus was spilled so that all slaves of fear could be free. Continuar com medo é continuar sendo escravo. To stay
afraid is to stay a Em nome slave. de Jesus, nesta manhã, In the name of Jesus this morning, tudo aquilo que tentou paralisar você, all that tried to stop you, sua casa, sua família, your home or your as family, pessoas que você ama, people you love, o espírito do medo não vai tomar sua casa. spirit of love will not take over Em the home. nome de In the Jesus. name of A Jesus. história que você vai contar desse tempo será uma história poderosa. The story you're going to tell is going to be so Será uma história different. linda. It'll be beautiful. Ah, meu Deus. My God. Quando você se deixa controlar pelo espírito do medo, When you let yourself be controlled by the spirit of fear, tudo aquilo que você tem medo, você começa a atrair. everything you're afraid of, you suddenly start to attract it. Eu vou morrer. I'm going to die. Eu vou morrer. I'm going to die. Eu vou morrer. I'm going to die. Daqui a pouco você vai morrer. You just might. Eu tô mal. Bad. Eu tô mal. I'm not okay. Eu tô mal. I'm not doing great. Você vai ver que já já você vai ficar mal. And you just might. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. The Bible says in the book of Job Aquilo, 3:15, aquilo que eu mais temia, the thing that I feared most, aquilo que eu mais tinha medo, the thing that scared me the most, veio sobre mim. came upon me. Eu tinha muito medo. I was so afraid. Eu tinha muito medo. I was so very Mas não scared. adiantou nada, veio tudo sobre mim. But that didn't matter because it still happened anyway. Qual eram os dois maiores medos de Jó? What are the two greatest fears that he had? Que os seus filhos deixassem de adorar a Deus He was afraid that his children would stop worshiping God e que ele perdesse tudo. and that he would lose everything. Ele perdeu seus filhos e tudo. He lost his kids and everything. Aquele que está com você é maior do que o que está no mundo. The one who is with you is greater than anyone else in this world. O medo, escute isso, o medo, Now, hear me out. Fear ele quer perverter os pensamentos de Deus a seu respeito. wants to perverse the thoughts of God about you, Ele quer confundir os pensamentos de Deus a seu respeito. to confuse God's thoughts about your person. Quando Paulo escreve aos Filipenses, When Paul writes to the Philippians, capítulo de número 4, chapter e 4 o versículo de número 7, and verse 7, e a paz de Deus, and the peace of que God excede that exceeds todo entendimento, all understanding guardará will keep os vossos corações your hearts e os vossos pensamentos and your em thoughts Cristo Jesus. in Christ Então que Jesus. Deus nós servimos. So the ones we Que serve, Deus nós servimos. what God do we Eu quero que serve? você fique de pé comigo I agora. want you to stand up with me right Quero que now você aplauda o Senhor com and alegria. applaud the Lord Jesus with joy. O medo perverte os pensamentos de Deus sobre Fear você. tries to perverse the thoughts of God about you. Oh, meu Deus, adore ao Senhor se você está God. me entendendo. Worship the Lord if you understand me. É isto que o medo quer fazer. That's what fear's trying to do. O medo quer pôr um jugo sobre você. Fear wants to put this weight on your back. Quando é que o medo se instaura? When does fear place itself? Qual é a base do medo? What's the base of fear? O desconhecido. The unknown. Quando você não consegue confiar no amanhã. When you can't trust in A tomorrow. Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo 25. The Bible says in Gospel of Matthew 6:25, Por que você está preocupado com a vida? why are you worried with life? Ai, a minha vida. My life. Ai, a minha vida. My life. Ai, a nossa vida. Our life. A Bíblia diz no versículo 31. The Bible says in verse 31, Está preocupado com a comida? you worried about Você food? está preocupado com a bebida? You worried about drink? Você está preocupado com as coisas? You're worried about Sua things, vida, your a life, comida, food, a bebida. drink. Você está com medo. You're Você afraid? está ansioso. You're anxious. Você está desesperado. You're desperate. Você está em pânico. You're panicking. E a Bíblia diz no versículo 34. The Bible says in verse 34, Não se preocupe. do not Não worry. fique agitado. Don't be Por agitated nada. about anything. Porque aquele que está em cima Because the one that is above sabe tudo o que você precisa. knows all that you need. Quantos acreditam na How Bíblia? many believe in the Bible? Oh, bendito seja o nome do Blessed be Senhor. the name of the Lord. Feche os teus olhos por alguns instantes. Close your eyes for an instant. Quero que você ouça essa canção e pense em Deus. Just hear this song. Think about God. Você que me ouve lá pela internet também, por favor, Those pense em hearing me out on the Deus. internet, think about God. Uma palavra liberada sobre a sua There's vida. a word set free upon your life. Uma palavra liberada sobre a sua A word casa. set free upon your home. Em nome de Jesus, todo pânico sai In the agora. name of Jesus, all panic leave. Ataque de pânico sai agora. All panic attacks No leave. nome de Jesus. In the name of Jesus. Ataque de ansiedade Anxiety sai attacks. agora. No nome de In the name of Jesus. Jesus. Agora. Now. Tormento. Torment. Dores no corpo. Pains in the body. Sai agora. Leave now. No nome de Jesus. In the name of Jesus. Ninguém vai perverter os pensamentos de No one will Deus. perverse the thoughts of Os God. pensamentos são de paz. Those thoughts are of Os peace. pensamentos são de esperança. Thoughts of hope. São de futuro. The thoughts of the future. Aleluia. Aleluia. Por onde quer que
Senhor, em tua presença. Pai, no nome de Jesus eu oro pelos teus filhos agora. Father, in the name of Jesus, I pray for your children now. Nós lançamos toda a nossa ansiedade diante do Senhor. We cast all our anxieties onto you. Nós declaramos que nós confiamos em Ti. We declare that we trust in you. Não seremos dominados pelo espírito do medo. We will not be dominated by the spirit of fear. Não seremos dominados pelo espírito da ansiedade. We will not be dominated by the spirit of anxiety. Tudo que o Senhor faz é bom. Everything that you do is good. E no Senhor não há sombra de variação. And in you there's no division. O Senhor é o mesmo em todo tempo. You're the same at all times. Nós confiamos em Ti. And we trust in you. Nós confiamos na Tua palavra. We trust in your word. Nós confiamos na Tua promessa. We trust in your promise. Nós confiamos na Tua vontade para nós. Trust in your will for us. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Diga graças a Deus. Say grace be to God. Quantos podem aplaudir a Jesus por How many esta can palavra?